Então, o sistema muscular. A gente já havia falado um pouquinho dele, né? Inclusive, eu já passei um trabalho para vocês. A gente não vai ver todos os músculos, eu vou estar só citando alguns aqui, porque como a nossa anatomia ela é completa, né, de todos os sistemas, então não teria tempo da gente focar, né, em todos os músculos, ver tão detalhado, mas é o suficiente para que vocês possam estar tendo conhecimento sobre, né, sobre o sistema, tá bom? Então Professora, aqui, outra, oi, outra dúvida. ah, A anatomia, a matéria vai encerrar o conteúdo hoje. Na hoje. aula de hoje vai ter a prova. Aí a gente, quando tiver no P6, vai ver a anatomia novamente, né? É que vocês têm essa anatomia humana e tem um outro tipo de anatomia, eu não sei, não lembro se é anatomia seccional que chama, que é a anatomia mais específica para a área de vocês, para a formação de vocês. Ah, entendi. Tá? Obrigado. Então, a outra anatomia. Que aí vocês vão ver. Lembram que às vezes, pronto, na aula de hoje mesmo eu vou estar trazendo algumas imagens, tá? E eu tinha mostrado também algumas imagens de exames, né? De ressonância, de raio-x. Então, essa seccional ela vai ser esse tipo de anatomia, tá? Para que vocês estejam vendo dentro, né, mais específico da área de vocês. Então, o sistema muscular. Nessa imagem, a gente consegue visualizar, né, um homem e uma mulher, onde basicamente a diferença anatômica é pela questão dos seios, né, onde nós mulheres temos nos nossos seios a estrutura, né, um pouco maior e composta de mais tecido adiposo. Né? O homem a gente vai ter mais ali musculatura, músculo propriamente dito, né? Nós mulheres, além do músculo, nós também temos tecido adiposo e glândulas mamárias, né? Para que nosso corpo esteja, né? Após uma gestação, preparado para poder amamentar, né? O nosso filho. Lembrando, só abrindo um parênteses aqui, que a amamentação, tá, gente? A mulher, ela pode produzir leite mesmo sem ter gestado, tá? Sem ter ficado grávida. Então, através de estímulos, através de hormônio, a mulher, ela pode sim ter a produção do leite. Então, no sistema muscular, né, os músculos vão estar compondo aí esse sistema. Eles vão ser órgãos constituídos principalmente por tecido muscular, que vai ser especializado em se contrair e realizar movimentos, geralmente em resposta a um estímulo nervoso, que a gente já falou que esse estímulo nervoso ele pode ser voluntário ou involuntário. Um exemplo, o sistema da musculatura lisa é um músculo involuntário, onde vai estar responsável, por exemplo, pelo peristaltismo, né? Aqueles movimentos involuntários lá do sistema digestório. No coração, a gente vai ter a musculatura cardíaca, que vai ser também uma contração involuntária, porque ela vai ser uma contração que vai estar sendo realizada através de estímulos elétricos, mas que a gente não precisa, né, estar controlando voluntariamente aquela contração. E a gente tem um músculo estriado esquelético, que é toda essa musculatura que a gente está visualizando aí, nessas imagens, que é aquela musculatura a qual a gente tem o controle, que faz com que a gente possa se movimentar. Então, os músculos podem ser formados pelos 3 tipos básicos que eu falei agora, né? O músculo liso está presente em diversos órgãos internos. O músculo estriado esquelético permite os movimentos dos diversos ossos e cartilagens, né? Então, ele vai estar junto aos ossos, por isso, né, esquelético, junto ao nosso esqueleto, para poder dar o movimento. O músculo cardíaco ou miocárdio, né, é o tipo de músculo que vai estar no coração, que forma a maior parte, né, do coração dos vertebrados. O músculo cardíaco é involuntário e controlado pelo sistema nervoso autônomo. Aqui um mapa mental para ajudar vocês a memorizarem, tá? Essa questão do sistema muscular.
Então, o sistema muscular é responsável pela movimentação corpórea a partir das contrações dos músculos, tem a característica de excitabilidade, ou seja, através do estímulo que ele receber, seja ele voluntário ou involuntário, ele vai se contrair. Ele tem a contrabilidade, que vai aumentar e diminuir de tamanho para poder fazer, né, ali a função dele, seja ele através dos músculos involuntários ou do voluntário. Tem a extensabilidade, ou seja, ele pode ser esticado, né, fazendo com que a gente possa ter certos movimentos. Ele também é elástico, volta ao tamanho normal após ser estendido ou contraído. As contrações, elas são controladas através da ação de miofibrilas, que são estruturas de actina e miosina, que a gente vai falar já já como que funciona essa contração, através dos deslizamentos dos filamentos de actina sobre os filamentos de miosina. A gente vai ter esses filamentos se segurando e puxando, lembrando isso, associado a cálcio e associado a ATP, né, que vai ser a energia que vai ser gasta. Por isso que quando a gente está se movimentando, a gente está tendo, fazendo exercício, a gente sua, né, a gente tem o aumento da temperatura do nosso corpo. Por quê? Porque a gente está gerando energia, né? A gente está utilizando o ATP para poder ter ali a contração muscular. O tecido muscular liso possui miofilamentos de actina e miosina, mas eles estão espalhados pelo citoplasma da célula. É responsável pelo controle da contração e extensão feito pelo sistema nervoso autônomo, né? Então, a musculatura lisa é involuntária, presente nas paredes dos órgãos digestivos, vasos sanguíneos, bexiga e útero. O tecido muscular estriado, esquelético estriado, a gente vai ter os miofilamentos de miosina e actina dispostos longitudinalmente nas células, formando as estrias, por isso que o nome é músculo estriado, né? A repetição desse alinhamento forma os sarcômeros, que eu acho que vocês viram isso lá em citologia, dentro de biologia básica. Então, possui movimentos de contração, ou seja, controladas pelo indivíduo, essa contração é voluntária e presente na maior parte do corpo. Já o esquelético cardíaco é o principal tecido que vai estar constituindo o coração. Também possui fibras estriadas, no entanto, possui movimentos involuntários, onde lá em fisiologia vocês vão ver que esses movimentos involuntários, eles se dão através do estímulo elétrico, que é realizado através do nodo sinusal, que é o que a gente chama de marca-passo, né, natural. E aí vai fazendo todo o percurso desse estímulo elétrico, contraindo, né, indo até o nódulo sinoatrial, que vai estar entre o átrio e o ventrículo, né, para poder ter a contração deles, feixes de His e fibras de Purkinje. As fibras interconectadas permitem a condução de estímulos de uma para a outra. Tem um espessamento de membranas chamado disco intercalar, que é a principal característica que diferencia dos outros músculos. E esse disco intercalar aumenta a força do músculo e facilita a condução do estímulo, fibra a fibra, para que haja essa contração. Sim, tem um espessamento de fibras, que é chamado disco intercalar, que vai ser histologicamente falando, é bem característico e o que diferencia dos outros músculos. E pode se contrair em média 75 vezes por minuto. Aí isso, lógico, vai variar se a pessoa estiver em repouso ou se a pessoa estiver fazendo uma atividade física, né? Então, quanto mais agitado a pessoa estiver, né, mais ativa a pessoa estiver, vai aumentar aí essas contrações, né? Podendo chegar a mais de 100, 130, 180. Como eu disse, isso vai variar de acordo com a atividade que você estiver realizando. Então, o tecido muscular estriado esquelético constitui a maior parte da musculatura do corpo, formando o que se chama popularmente de carne, né? Então, aquele pedaço de carne que a gente costuma comer, né? De um carne de boi, de porco, é aquele músculo que a gente chama de músculo estriado esquelético.
Essa musculatura recobre totalmente o esqueleto e está presa aos ossos, sendo responsável pela movimentação corporal. Então, o movimento só é possível graças ao nosso esqueleto e nossa musculatura associados. Então, os componentes que formam o músculo estriado esquelético vão ser o ventre, o tendão e a aponeurose. Vamos ver cada um deles, tá? O ventre é a parte avermelhada do músculo e formado principalmente por células musculares, é a parte responsável por realizar a contração muscular. O tendão, ou aponeurose, quando tiver a forma mais alargada, é um elemento de tecido conjuntivo, e aí a gente está falando a nível celular, né? Ricos em fibras colágenas e que serve para fixação do ventre, então é uma continuidade, né? A fixação dele nos ossos. Então, a gente vai ter músculo se ligando aos ossos através de tendão, osso se ligando ao osso através de ligamento, tá? Então, esse ventre se ligando aos ossos, né, no tecido subcutâneo e cápsulas articulares. Possui aspecto morfológico de fitas ou de cilindros. A aponeurose vai ser uma estrutura formada por tecido conjuntivo também e vai estar envolvendo os grupos musculares, geralmente em forma de lâmina ou leques. Cada célula, a gente vai ver imagem, tá? Cada célula muscular presente no ventre e somente no ventre, uma vez que não existem células destes tipos nos tendões, ela vai ser revestida por uma membrana chamada de endomísio. Ao se juntar com outras células, e esta célula muscular forma um grupo chamado de fascículo muscular, o qual é revestido por uma membrana denominada perimísio. Então, uma vai dar continuidade à outra. Por fim, o ventre muscular, revestido pelo epimísio, é formado por conjunto de fascículos. Então, a gente teria aqui o revestimento do endomísio, aqui mais interno, né, menorzinho, o perimísio, juntando aqui, ó, recobrindo um conjunto de endomísio e o epimísio envolvendo tudo, essa camada mais superficial. Então, continua além do ventre muscular, tá? Que seria toda essa região aqui, dando origem a um tendão que vai estar se ligando aqui a um osso, certo? Então, se a gente tivesse retirando aqui, né, o perimísio e o endomísio, a gente tem um fascículo. Dentro desse fascículo, a gente vai ter as fibras musculares, cada fibra formada por fibrilas e por microfibrilas, né? Indo mais a nível microscópico. Então, a contração muscular, como que ela ocorre? Então, a gente vai ter estruturas que são chamadas de actina e miosina, tá? Elas vão ser vamos dizer assim, as unidades principais para a contração muscular. Esse estímulo de contração, ele é geralmente, né, realizado através de um impulso nervoso que vai estar se propagando pela membrana das fibras musculares até atingir o retículo sarcoplasmático. E aí vai estar liberando íons de cálcio no citoplasma para poder haver a contração. Então, como que a gente vê aqui, né, através dessa contração, a gente tem a miosina e a gente vai ter a actina. Ai, queria botar pause nesse vídeo aqui para eu falar aos poucos. Então, o que é que a gente tem? Aqui em roxinho, tá? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Em roxinho, a gente vai ter a troponina, tá? Em amarelo, essas bolinhas em amarelo aqui, a gente vai ter a actina. Então, vamos ver aqui que tá parado, tá me dando agonia esse vídeo. Então, a gente vai ter a actina, que está em amarelo, e em azul, aqui, ó, recobrindo, né? Como eu posso dizer? Cobrindo mesmo, né? Se enrolando na actina, a gente vai ter a tropomiosina, tá? Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter ATP, que é energia, né? Adenosina trifosfato, que vai haver uma quebra para liberar um fosfato, que é justamente a energia. Como que é todo o processo de contração?
a gente vai ter um cálcio se ligando à troponina, ó, vejam que o cálcio ó, se liga à troponina, tá? Então, esse cálcio se liga à troponina e o ATP vai se ligar aqui na miosina. Quando o cálcio se liga, ele abre, tá, a tropomiosina para que a miosina possa se ligar à actina. Quando ocorre essa ligação, através da energia que foi liberada pelo ATP, ele se liga e contrai, tá? Então, quando ele se liga e contrai, ele vai estar ligado ali na actina. Ele precisa liberar aquela energia, tá? Para poder soltar e fazer a contração de novo, tá? E isso, né? Lógico, ultra rápido, né? E várias vezes com todo o complexo ali das fibras musculares. Se por acaso a pessoa morreu, não sei se vocês já ouviram falar de rigor mortis. Já ouviram falar disso? Hein, Não, gente? eu não. Não? Eu não. Não, eu Já não. ouviram falar de quando a pessoa morre, ou um animal, né? Um cachorrinho, um gato, quando ele morre, ele fica duro depois de um tempo. Ah, Pronto. rígido, né? Rígido, né? Isso, rígido. Um O corpo. nome disso é rigor mortis, tá? Do latim, é rigor mortis. Justamente essa rigidez. O que é que acontece? Para haver contração muscular, eu não acabei de falar que a gente precisa de ATP, né, de energia, e isso só acontece porque a gente está vivo, tá? Então, se a gente morre, né, vamos supor, isso acontece muito até para desvendar certos crimes. Vamos supor que a pessoa estava sendo agredida ou então morreu baleada. E aí ela estava com os braços assim, ó, para tentar, né, se cobrir, se proteger. E aí ela morreu, caiu na posição que estava. Quando o corpo foi achado, tá, né, a mesma posição, tudo duro. Por quê? Porque ela contraiu o corpo, morreu, não tinha mais energia para haver, né, a contração e relaxamento, se for o caso, né, a liberação ali do ATP, da energia do fosfato que foi disponibilizado. Então, ela do jeito que estava, ela vai continuar contraída. Se ela morreu com a mão fechada, se uma pessoa, né, não veio e abriu logo em seguida a mão dela, ela vai ficar com a mão fechada, tá? Passou algumas horas, aquilo vai ficar duro. Às vezes, para você poder mexer, você vai ter que quebrar o braço, quebrar a perna, o dedo, se você quiser mexer. Tá? Para saber, vamos supor, a pessoa morreu com a mão fechada. Ah, mas eu tô vendo que tem alguma coisa dentro da mão dela, vamos supor que é um crime que você está tentando desvendar. Então, você vai ter que abrir, né? E para abrir, às vezes, precisa quebrar, porque o rigor mortis é realmente bem forte. Então, ao entrar em contato com as miofibrilas, o cálcio entra em contato com a troponina e desbloqueia os sítios de ligação. Né? Então, ó, o cálcio aqui em amarelinho se liga à troponina, abre a tropomiosina, permitindo, né, que a miosina possa se ligar à actina. Né? Assim que cessa o estímulo, o cálcio é rebombeado para o interior do retículo sarcoplasmático, cessando a contração muscular. A energia para a contração é suprida pelo ATP, né, que é produzida durante a respiração celular. Então, a gente precisa ter a respiração macroscópica, né, que é aquela realizada no pulmão, para poder ter o necessário para a respiração celular. Então, dentro das classificações do músculo, a gente tem o que chamamos de músculos planos, tá? Então, eles vão ter fibras paralelas que são frequentemente com uma aponeurose. Exemplo, o músculo oblíquo externo do abdômen, que são esses aqui, músculo plano largo, ou o músculo sartório, que é um músculo plano estreito com fibras paralelas. Então, aqui é uma perna, né, a coxa do indivíduo, e o músculo sartório vai ser esse músculo aqui, ó. Então, mais interno, a gente tem o músculo reto da coxa, o músculo vasto lateral e o músculo vasto medial.
tá? Aqui mais medialmente a gente também tem o músculo grácil. Os músculos que chamamos de peniformes, né? Ele lembra peniforme, formato de pena, tá? Então são semelhantes apenas na organização dos seus fascículos e podem ser semipeniformes, peniformes ou multipeniformes. Exemplo, o músculo extensor longo dos dedos, que é um semipeniforme, o músculo reto femoral, que é peniforme, e o músculo deltoide, que é multipeniforme. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, né? O semimembranoso ou unipenado, o bipenado, que é o gastrocnêmio, que a gente vai ver, que é o da panturrilha, e o multipenado, que é o deltoide, que é esse que a gente tem aqui no nosso braço. Né? Então, o músculo semimembranoso aqui da perna, o músculo gastrocnêmio, que é o da panturrilha, o músculo deltoide, que é aqui do nosso braço, e o extensor longo dos dedos, tá? Que é esse que a gente tem interligado ali na nossa perna, tá? Que vai ajudar, né, na contração ali, no movimento, na verdade, dos nossos dedos dos pés. Aqui a gente consegue visualizar também, além do músculo deltoide, que é esse do nosso ombro, o músculo trapézio, tá? Então, o músculo trapézio ele é bem extenso. O músculo peitoral maior e mais internamente, se a gente estivesse levantando ele, a gente veria o músculo peitoral menor. Aqui na perna, a gente tem o glúteo maior, internamente a ele, a gente tem o glúteo menor. Aqui, o bíceps femoral da perna, é o gastrocnêmio, que a gente está vendo ele aqui também. E aqui o tendão de Aquiles, tá? Que liga, né, os músculos ao nosso calcâneo. Temos os músculos fusiformes, tem forma de fuso com um ou mais ventres redondos e espessos de extremidades afiladas. Exemplo, o músculo bíceps braquial, né, o músculo do nosso braço. Então, este músculo aqui, né, que a gente pode, né, fazer exercício e fazer com que as fibras, né, a gente tenha uma musculatura mais definida, tá? A gente tem também os músculos circulares ou esfinterianos, né? Circundam uma abertura ou orifício do corpo, fechando-os quando se contrai. Exemplo, o músculo orbicular da boca, tá? Que ele vai ajudar a fechar a boca. O músculo levantador da pálpebra superior, né? Aqui em cima. E outro exemplo de músculo circular é o músculo orbicular do olho, tá? Aqui temos o bucinador, que vai ajudar para a gente bocejar. O músculo zigomático maior, vai estar interligado ao osso zigomático. Aqui o esfíncter externo do ânus, que faz com que a gente possa ter o controle na hora da evacuação, né? Então, tanto na uretra, né? A gente tem o esfíncter externo da uretra também, como também o esfíncter externo do ânus, são orifícios aos quais a gente tem uma musculatura que a gente pode controlar, a não ser que a gente tenha algum problema, né, que vai gerar uma incontinência, e aí a gente não consegue ter esse controle, né? Às vezes um espirro, né, faz com que a pessoa urine nas calças, né? Não tem o controle ali da evacuação também. E a gente fala, né? Eu falei na aula de ontem, né? Que eu gravei e mandei para vocês do sistema urinário, né? Falei um pouquinho sobre essa questão da incontinência, que alguns tratamentos, alguns exercícios vão fazer com que, principalmente, né, para nós mulheres, vai permitir que a gente tenha um controle ali, que com a idade é mais fácil acontecer a incontinência urinária, mas não é nula a chance de pessoas jovens poder ter também incontinência urinária. Aí buscar um médico e ver qual é o melhor tratamento, o tratamento mais adequado.
Os músculos quadrados, né? Então, ele tem 4 lados praticamente iguais, né? Então, a gente poderia estar assemelhando aqui, né? Como, por exemplo, o músculo reto do abdômen, que ele seria, lógico, não vai ser 100% quadradinho ali com todos os milímetros, né? Mas ele é considerado um músculo quadrado, tá? Então, o músculo reto do abdômen vai estar compondo aí, né, um desses exemplos. Músculos triangulares convergentes, então ele origina-se em uma área larga e se converge para um único tendão, como exemplo do músculo peitoral maior, né? Então ele vai ter toda essa extensão se convergendo para apenas um local. Então, aqui, né, o peitoral maior na porção clavicular e se a gente estivesse fazendo a retirada dele, a do peitoral menor. Com múltiplos, a gente também tem contaforme, né? Aqueles que têm múltiplas cabeças ou múltiplos ventres. Então, tem mais de uma cabeça de inserção ou mais de um ventre contrátil, respectivamente. O músculo bíceps, por exemplo, tem 2 cabeças de inserção. Então, o bíceps braquial, que é o do nosso braço. O tríceps tem 3 cabeças de inserção, que a gente tem, né, no nosso braço também. O músculo de gástrico e gastrocnêmio tem 2 ventres. No primeiro, a organização é em série e no segundo, em paralelo. Então, aqui a gente observa o músculo de gástrico. Observe que ele vai desde a região anterior aqui, né, do nossa mandíbula. Ele tem aqui a inserção dele, atravessando até chegar no ventre posterior. Então, ele vem aqui, ó, desde a região anterior, passa pela alça fibrosa do tendão de gástrico e vai se estendendo, né, para a parte posterior dele, tá? Então, ele é tudo isso aqui, certo? Classificação quanto à função. Então, a movimentação de uma parte do corpo depende da ação de músculos que a gente chama de agonistas e antagonistas, né? Então, eles atuam ou executando a função ou contra aquela função no sentido oposto, tá? Por exemplo, a contração do músculo bíceps e o relaxamento do bíceps, ou do tríceps. Então, enquanto a gente contrai o bíceps, o tríceps relaxa, tá? Então, isso são músculos agonistas e antagonistas. E a gente vai ver que ainda se complementam, tá? Então, os agonistas são os músculos principais que vão estar ativando o movimento específico do corpo. Ele se contrai ativamente para produzir o movimento desejado, por exemplo, aqui, né, a contração do meu braço. Os antagonistas são músculos que se opõem à ação dos músculos agonistas. Então, quando o agonista se contrai, o antagonista se relaxa progressivamente, produzindo um movimento suave. A gente vai ter complementando eles. Então, os músculos sinergistas são aqueles que participam como uma forma de estabilizadores, né? Então, eles vão estar estabilizando as articulações para que não ocorra movimentos indesejáveis durante aquela ação que você está realizando, aquela ação principal. E os fixadores, que vão estar estabilizando a origem do agonista, de modo que ele possa agir de forma mais eficiente, estabilizando assim a parte proximal do membro quando se move, a parte distal. Então, eu vou estar estabilizando essa parte aqui enquanto eu movo essa outra, tá? Então, trazendo, né, para um exemplo prático, a gente tem aqui como fixadores do ombro o músculo deltoide, né, que a gente teria no movimento quando a gente contrai aqui o músculo bíceps. Então, o bíceps braquial seria o agonista e o tríceps seria o antagonista. O músculo braquial, que a gente vê aqui, ó, entre eles, seria o sinergista, dando uma estabilidade, né, para o movimento aqui do braço. Então, se a gente está só, né, aqui com o braço relaxado e mexendo o antebraço, né, erguendo o antebraço,
Então, o deltoide vai estar agindo como o músculo fixador, estabilizando o braço. O tríceps como antagonista, estando relaxado. O bíceps como agonista, onde ele está se contraindo, né, e atuando junto com o braquial, que seria um sinergista, ajudando nessa contração. Se eu pego, não faço só a movimentação aqui do meu erguendo o meu antebraço, mas eu estou agora erguendo o meu braço, então eu estou fazendo o quê? Vou ter um movimento agora também, uma contração do meu tríceps. Então, o tríceps agora, quando ele contrai, ele age como o quê? Agora ele é o agonista. E o bíceps braquial e o músculo braquial vão ser agora os antagonistas. Então, aqui vai estar relaxado, eu vou estar erguendo, fazendo esse movimento. E o deltoide continua como fixador, estabilizando ali o meu braço. E aí a gente tem, né, a importância da atividade da prática muscular, tá? A gente, quando temos exercícios físicos, né, a gente vai estar desenvolvendo, né, dependendo, lógico, da atividade, mas, por exemplo, uma atividade de musculação, a gente vai ter a hipertrofia do músculo. Tá? Só que o músculo, né, através do exercício físico, não é que ele está ganhando mais fibras, tá? Então, através do exercício, a hipertrofia das fibras musculares, dando externamente um aspecto de aumento da massa muscular. Então, é a fibra que está aumentando, não a quantidade de fibra, tá? Nesse caso, não existe aumento desse número de fibras musculares, que seria uma hiperplasia, mas o aumento ponderal da fibra em si. Então, vamos supor que aqui eu tenha só uma fibra, tá? Meus dedos fossem fibras. Quando eu estou tendo hipertrofia, não é porque eu aumentei a quantidade de fibras, é porque a minha fibra, ela ficou maior, tá? E aí a gente tem, né, como exemplo aqui, uma pessoa com uma quantidade X de massa muscular e aqui ela fez exercício físico, né? Ela conseguiu desenvolver e hipertrofiar a sua musculatura, como exemplo aqui desse indivíduo, né, que está, né, vencedor aí de fisiculturismo, né? Estiramento muscular, tá? Então, para finalizar, a gente vai falar sobre estiramento muscular, onde é uma lesão, né, uma distensão muscular, quando a gente tem microrruptura das fibras da musculatura, seja ela qual for. Principalmente dependendo da atividade física, por exemplo, jogadores de futebol, é mais comum acontecer na coxa, na panturrilha. Tá? Então, o atleta deve ser retirado da competição para evitar que a distensão aumente e para facilitar a recuperação das fibras rompidas. Esse tipo de distensão, esse estiramento muscular, a distensão muscular, ela pode ser de 3 tipos, né? E aí vai variar a gravidade. De primeiro grau é mais simples, de segundo grau é um pouco mais grave e a de terceiro grau rompeu completamente, né? Então, esses níveis de extensão vão ser desde o nível mais leve ao nível mais grave, o nível mais sério, que seria aquele, né, que rompeu completamente a fibra. E aí, lógico, as dores são insuportáveis, o tratamento é mais prolongado, né? Dependendo de acordo com o grau. Então, aqui a gente tem uma musculatura saudável, um indivíduo teve um estiramento e aqui houve o rompimento, né, a ruptura. Então, a gente vê que vão causar hematomas, vão causar, né, externamente a gente consegue ver esse músculo palpável. O que é que aconteceu? Rompeu, né? Rasgou o músculo aqui e aí teve essa retenção aqui do músculo, né? Ele ia depender da gravidade, como eu falei, nível cirúrgico, tratamentos mais prolongados. Aqui a gente vê o bíceps femoral da perna direita, tá? Onde o indivíduo teve um estiramento de grau 1, tá? Então, aqui nesse exame de imagem, a gente consegue visualizar o estiramento da musculatura da perna direita, tá? No músculo da perna do bíceps femoral direito. Aqui,
uma lesão muscular de 2º grau, tá? Já um pouco mais séria. Eu tentei buscar na internet alguma de 3º grau, não consegui. Assim, eu via muito desenho, né? Mas exame de imagem mesmo, eu não consegui achar, tá? Então, aqui seria, né, uma lesão mais grave, já teve uma, né, lesão parcial da musculatura do indivíduo. Então, gente, o Saimito, tá? O Simon se despede de vocês hoje.